eu tenho um lapso que eu queria falar. Não sei, fica à vontade, comenta. Não, pode falar, pode falar. Não, é porque a que eu gente ia queria falar ter o feito seguinte. um levantamento certinho para falar agora na live, só que eu acabei não tendo tempo, que eu fiquei num bate-papo, numa sala de bate-papo, saí com a família, fomos comprar árvore de Natal. Tá ali bonitinho. Entendi. Já. Olha, Olha. linda. E a Já árvore de estamos com- Natal aí, já ela estamos com corta na hora lá, né? Eles cortam na hora. Você vai, seleciona a sua, já vem do campo, né? Mas Aham. eles ajustam, fazem na hora mesmo. Daí você Muito traz dif- em casa, traz para casa em cima do carro e põe lá Olha, no suporte com água. Como se fosse legal. rosa, Assim né? como, assim como a gente vê nos filmes, né? é Igualzinho. igual Né? de ver nos filmes. Não é que nem aqui. Você vai na 23, na 25 de março, né? Vai lá, compra uma árvore que não é nem essa daí, cheirosinha, bonitinha. Linda, né? Tem cheiro É em uma árvore pinheiro, do né? frio, né? A gente tem outras Aham. coisas. A gente tem umas frutas, a gente tem fruta no Brasil que aqui não tem. Não dá para comparar. Se Sim, for para trocar árvore de Natal por fruta, eu prefiro fruta porque tem o ano inteiro a gente come, né? sim, com certeza. Feijão também não tem aí, essas coisas, né? Tem, Só feijão tem. tem? Já Tem, tem agora? tem feijão. Que bom. Aqui tem quase tudo. O que falta? Tem pão de queijo, Olha só. tem farinha de mandioca que você compra pela Amazon, te entrega. Tem Legal. tudo. O que não tem de comida que eu sinto falta é fruta. Não tem as frutas. Não tem o mesmo gosto. Não tem os cortes bovinos, mas a carne aqui é boa. Só não é o mesmo corte que a gente tem aí no Brasil, e não é zebuíno, né? Então não é a carne do zebu, mas também não sinto falta. O que eu sinto falta é do pãozinho francês. Nossa, não tem isso aí, não tem padaria aí. Tem padaria, você come pão. Pãozinho francês não tem. Não tem. Eu sinto Ixi. saudade de pão francês. O resto tem tudo. Menos fruta. Que tipo de pão que tem aí? É pão de centeio? Aqueles pão que eles vendem, pão tipo pão puma, é Não, isso? aqui tem padaria, tem lepão, tem, só não tem o pão francês. Caramba. Isso eu não sabia, não. Isso eu não sabia. Eu sinto saudade, pãozinho francês. Pão de Legal. queijo tem. Pão de queijo é bom, né? É bom. Legal. Viu, Ab? Estão perguntando aqui, enquanto você está procurando o assunto que a gente vai discutir aí, que é o 130 anos da morte de Dom Pedro II, né? Está completando hoje, né? 130 anos. E a gente queria que você falasse alguma coisa a respeito, né? Não, é que eu ia falar. Eu nunca dei aula sobre esse assunto. E a minha praia não é história. Eu tenho conhecimento, mas de ler, de pesquisar, de pensar. E uma das coisas que as pessoas não têm noção é que você, quando começa a ensinar, a ser professor, você aprende muito. Por que você aprende muito? Porque as perguntas que te fazem faz com que você vá atrás de mais conhecimento. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. No processo de ensino, educar, eu educo os meus filhos, né? Eu não preciso. Às vezes você educa uma pessoa, mas porque ela está sendo grosseira com você. Então daí você dá uma educada nela, né? Trata ela de acordo. Mas no processo de ensinar algo, você acaba aprendendo muito, porque você pesquisa, você pensa, você reflete, você analisa. Eu sempre gostei muito de estudar história. E a história é uma coisa viva, por incrível que pareça, a história é uma coisa viva, porque ela é contada e recontada de acordo com o lado vencedor. Existe a busca da verdade, o resgate de fatos concretos. E nesses 130 anos aí, de 132 anos de república, a gente passou por um processo de mentira, desconstrução. Existe um pecado que foi feito, né? Então, o que acontece? O Deodoro é um traidor, foi um traidor, ele foi um hipócrita, foi um cara deplorável do ponto de vista de homem público. Como general, ele foi eficiente, mas como homem público, ele foi muito ruim, porque traiu Dom Pedro, porque aparentemente teve alguns casos de corrupção, era um cara extremamente arrogante, vaidoso, cheio de defeitos. Todo mundo tem os seus defeitos, mas ele tinha mais defeitos do que qualidades como homem público. Que deu espaço para quê? Para um grupo de positivistas e oligarcas darem o golpe da República e colocar o Brasil
numa situação de instabilidade que, por incrível que pareça, isso eu percebi quando eu estava em Brasília, reverbera até hoje. Nossa. Eu tinha o conhecimento histórico, mas quando eu comecei a andar para o Brasil e conversar, eu vi que uma parte dos generais ainda é positivista. Por incrível que pareça. Talvez eles nem saibam que eles são, mas eles ainda defendem aqueles princípios que estavam lá no golpe da República. Alguns, não todos. Alguns são os herdeiros do Deodoro, a ponto de quando eu, como ministro, soltar um Twitter na época, falando, o que vocês estão comemorando hoje no dia 15 de novembro? Hoje foi um dia horroroso. E aí eu soltei algumas críticas e coloquei, né, o 9 dedos, meio que parecendo com o Deodoro. É uma foto que tem, né, foi trabalhada. E isso gerou, assim, revolta de alguns generais, a ponto de me ligarem para pedir para tirar. E eu, como ministro, eu não tenho mandato, eu recebi o cargo através do presidente Bolsonaro. Então, certas brigas, como ministro, eu não podia comprar. Agora eu posso, porque eu sou um homem livre. Então eu posso falar, o Deodoro é um traidor, o Deodoro tem várias acusações graves de corrupção, o Deodoro era um arrogante que queria ser chamado de generalíssimo, o Deodoro, tudo que você puder contar de bobagem. Mas hoje eu posso, porque eu sou homem livre. Mas naquela época eu estava a serviço, né, da República através do mandato do presidente Bolsonaro, que ele tinha posto confiança. Então, certas brigas eu não podia comprar, que agora eu posso. Então, o que acontece? Eu fui notando gradualmente, conversando, que aquela cabeça positivista, de concentração de poder, de estar no topo, de comandar todo o país, lá de cima de Brasília, obedece, faz isso, de gostar de uma estatal, de gostar do Estado grande, de planejamento central, de dizer o que eu tenho que fazer, você tem que fazer, a Rose tem que fazer, ainda está presente. E, infelizmente, a cultura positivista, o movimento positivista, a mentalidade positivista, ela é compatível, sim, com movimentos totalitários, como o comunismo, como outros movimentos que são contra os princípios de lutar que a gente queria por liberdade. Por isso que você vê o Aldo Rebelo abraçado com os generais, ele é adorado pelos generais. Tá? Essa é uma das razões. O que ele fala não dá muita briga, não dá muita incompatibilidade. Aí eu fiquei mais imbuído em resgatar a história de verdade, que foi o golpe. O Deodoro é um traidor, os positivistas se locupletaram, se beneficiaram, sim. Os oligarcas se beneficiaram às custas de todos nós. E eu comecei a resgatar que a bandeira que tremulava na independência nos primeiros anos era a bandeira do Império. Ela continua sendo a nossa bandeira, só que ela foi proibida. E eu só percebi que ela foi proibida depois que eu comecei a me envolver no assunto, como, por exemplo, o STF proibir que a bandeira do Império seja hasteada. Ele proibiu. Nossa. Agora não me lembro qual era o cargo da pessoa, ele quis hastear a bandeira do Império, o STF falou que não pode. Por quê? Então hoje não pode hastear uma bandeira do Império? Não em repartição pública, não em prédios públicos. Por quê? Porque ela representa justamente o resgate da memória dessa infâmia que passou. Nós éramos uma sociedade que, do ponto de vista institucional, não era perfeita, tinha escravidão, mas a escravidão a gente estava. Teve uma live que trouxeram até a carta da Princesa Isabel, fica muito clara que os escravocratas eram os republicanos. Quem defendia a escravidão eram os republicanos. E a República, mas estava até a carta escrita, tá? Fica muito claro isso. E a família real sempre estava tentando lutar para libertar os escravos. Quando finalmente tem a libertação dos escravos, os republicanos exigem o quê? Que os escravocratas sejam indenizados, que recebam dinheiro do Tesouro Nacional. E a família real, a Princesa Isabel, falou, não, se alguém tem que receber dinheiro, são os escravos, não os donos dos escravos. A população toda vai pagar imposto a mais para alguns poucos que tinham uma coisa maléfica como a escravidão se beneficiarem. Está errado. E esse foi a faísca que faltava para o movimento golpista, porque na República, em tese, eles seriam indenizados, eles receberiam dinheiro
dos escravos que foram libertados. Então a gente começa a pesquisar, a conversar, e esse resgate da história, resgatar a bandeira de verdade a bandeira de verdade que tremulava na independência, que representa, que tem vínculos muito fortes conosco. Veja, mesmo se você não for cristão, mesmo que você tenha dúvidas quanto à existência de Deus, mesmo que você seja agnóstico, você tem que entender que a bandeira ela reflete os vínculos de gerações passadas com a geração presente e com a geração futura. É isso que a bandeira de um país representa. As nossas famílias, com os nossos erros e acertos, nós chegamos até esse ponto que forma a nação brasileira. A nação são as nossas famílias, não é o território. Então, eles primeiro quebraram a história. Então, você vê o pensamento positivista de ter uma ruptura com a história, apagar a história, reescrever a história. Está em linha com um pensamento totalitário que a gente vê o Nove Dedos falar. Nunca antes na história aconteceu tal coisa. Né? Ele repetia isso toda hora. Por quê? Você quebra o passado, você perde a raiz. É mais fácil de manipular a sociedade, o povo. Se você não tem raiz, você tem o presente, a situação presente manipulável. Isso não pode, isso nunca aconteceu, isso não é correto. Não, é assim mesmo. O teu filho não é seu filho. Quem vai decidir o que seu filho vai ser, se vai ser menino ou menina, sou eu aqui do alto comando da República. É nada contra uma república em si. E nem toda monarquia é virtuosa. As pessoas, ele é monarquista. Não, eu acho que nós tínhamos uma família real muito boa. A gente tinha o que tinha de melhor em termos de famílias reais. Uma nação é composta por famílias. E naquela época a gente tinha os Bragança com os Habsburgo. Os Habsburgo eram os reis do Império Austro-Húngaro. Você vê na história do Império Austro-Húngaro, você não tem coisas horrorosas, como, por exemplo, com os Romanov na Rússia. Se você me falar, você é a favor de uma república, depende aonde. Se eu fosse um súdito dos Romanov, com certeza. Eles eram facínoras, um pior que o outro. Se fosse dos Habsburgo, não. Tanto é que depois, quando a Áustria se desmantela, substitui e vira uma república, o ambiente não é só por causa disso, né? Mas a família real, os Habsburgo, não deixariam surgir um sentimento nazista como surgiu, né? O Hitler nasceu na Áustria. E os Bragança também eram reis muito melhores do que os reis de Espanha, do que os reis da maior parte dos países. E a gente juntou esses dois e saiu. Né? O Pedro I, eu considero que foi um cara que foi vilipendiado. Ele tinha os seus defeitos, mas é importante lembrar que aqui, durante a independência, mulherengo, ele tinha 21 anos. 22. Ele morreu com 36 anos. Casou, assim, casamento arranjado. Ele não vai casar com... Então, já falamos do Dom Pedro, hoje é o Dom Pedro II. Mas esse casamento de uma pessoa valorosa, heróica, como Pedro I, corajoso, com uma pessoa intelectual, despojada, brilhante, como era Leopoldina, sai talvez um dos maiores governantes da história. Ponto. Não estou falando do Brasil, é da história. Que foi o Pedro II.